Meu nome é Flávio de Leão Bastos Pereira, sou professor de Direito Constitucional e hoje vamos conversar um pouquinho sobre um ponto pouco debatido, pouco conhecido pela maioria das pessoas, que diz respeito aos direitos constitucionais das populações indígenas, não é? Vamos aqui recordar que o Brasil, nos seus 516 anos de história, passou por inúmeras fases, desde a chegada dos europeus, com relação à convivência, à aculturação, inclusive também ao extermínio das populações indígenas que aqui viviam, ao número de entre 5 e 6 milhões de indivíduos. Hoje, pelo censo do IBGE de 2010, temos em torno de 800 a 900 mil indivíduos que se autorreconhecem como pertencentes às populações indígenas. Eu vou aqui usar outro termo, populações originárias, né? E temos aí, dentre toda essa população, uma divisão de cerca de 300 nações indígenas diferentes, com cerca de 274 idiomas também diferentes. Gostaria de colocar uma premissa. O Estado brasileiro, o Estado é um conceito jurídico e político. Estado é aquela estrutura formada por um governo soberano, por sua população, pelo seu território. Mas nada impede que um Estado, sob esse conceito que eu aqui coloquei agora, tenha no seu território distintas nações. Nação é um conceito sociológico, não é um conceito jurídico. Então, é dentro deste parâmetro que nós vamos conversar um pouquinho sobre o que estabeleceu a Constituição de outubro de 1988 em relação às populações indígenas. Desde já, colocamos aqui os principais dispositivos da Constituição da República Brasileira que tratam da questão indígena. Os artigos 210, 215, 216, em primeiro lugar, são aqueles que dizem respeito mais a aspectos culturais, ao ensino da língua, à observância do direito à cultura. Lembro aqui que a cultura é a forma pela qual os grupos existentes em dada sociedade se expressam, é a forma pela qual se percebe a existência de uma identidade própria. Então, temos aqui uma ideia da riqueza cultural que o Brasil ainda possui, apesar dos séculos de opressão e extermínio a essas populações. Ainda os dois artigos mais específicos da Constituição Federal, artigo 231 e artigo 232, são considerados uma conquista da Constituinte. Vários debates foram levados a cabo durante a Constituinte no ano de 1987, para que chegássemos, então, a esses artigos 231 e 232, que trata, disciplina toda a situação dos povos indígenas no Brasil. Quero lembrar que os povos indígenas no Brasil, até diante da sua riqueza cultural, são formados por nações que nem sempre existem apenas em território brasileiro. Eu vou dar um exemplo: os Yanomamis habitam o norte do Brasil, mas também território da Venezuela, etc. Exatamente pelo fato das fronteiras políticas de um Estado não necessariamente corresponderem à presença física de nações indígenas em alguns territórios. E assim, começando pela grande inovação que a Ordem Constitucional de 88 trouxe, em termos de reconhecimento dos povos originários, não é? A grande inovação que nós costumamos dizer, o fato de que esta Constituição e todas as normas posteriores a ela reconhecem o direito à diferenciação social. Vale dizer, o membro de uma nação indígena deve ser reconhecido como tal, e todas as suas tradições, os seus costumes, o seu idioma, as suas crenças, a sua religião, o seu sistema de justiça, as suas instituições
devem ser preservadas. E por que eu digo que isso foi uma inovação a partir de 1988? Porque se considerarmos, desde o período da colonização, passando pela fase da catequização, pelos jesuítas, passando pelo famoso sistema de Pombal, ou seja, é o chamado Diretório Pombal, que expulsa os religiosos e que coloca o índio como destinatário agora de uma cidadania portuguesa, todas essas concepções, passando pela primeira metade do século XX até 88, tinham um índio como um indivíduo, membro de grupos ou nações que precisavam da tutela do Estado, como ser incapazes, não estou aqui usando incapaz no termo do direito civil, mas como ser irresponsáveis, incapazes, até mesmo inferiores fossem, precisando, portanto, para serem reconhecidos como cidadãos, serem absorvidos pela cultura da sociedade dominante, industrializada, capitalista, etc. Esta concepção vai ser abandonada a partir de 88, será abandonada no momento em que se reconhece, a partir da Revolução Cultural da década de 60 e década de 70, reconhece-se que esses grupos, os indivíduos de um grupo chamado tribal, eu vou colocar aqui o conceito do que é um grupo tribal, que não necessariamente significa sociedades atrasadas do ponto de vista da tecnologia, devem ter respeitados esses traços culturais. Portanto, hoje, na atual ordem constitucional, sob a atual ordem constitucional, o índio e a sua cultura devem ser preservadas, embora convivendo também com os instrumentos de inserção social próprias da sociedade dominante. Então, por exemplo, o idioma indígena deve ser respeitado. O índio não pode ser assimilado. Já diziam os irmãos Vilas Boas dos anos 50 que assimilação é genocídio. Hoje não se admite mais essa ideia, esta é uma ideia ultrapassada. Ele deve ser preservado nas suas tradições culturais e também receber do Estado brasileiro as condições para uma convivência que lhe traga bem-estar. Por exemplo, aprendendo também o idioma português, recebendo instruções profissionais, assistência à saúde, à educação. Esses artigos 210, 215, 216, 231, 232 trazem em suma o conjunto de garantias dos povos indígenas, às quais se somará também a estrutura internacional protetiva desses povos que nós vamos mencionar aqui. O professor Paulo Tadeu Gomes da Silva, do Ministério Público Federal, que possui uma importante obra publicada a respeito dos direitos dos povos indígenas, define este direito à diferenciação social da seguinte forma, diz o professor Paulo: diferenciação social, o conjunto traduz os aspectos que informam a reprodução da sociedade indígena, quais sejam o econômico, o social, os das mentalidades. Vale dizer, se a cultura é a forma pela qual um certo grupo se expressa, é por meio da sua cultura que a sua identidade se torna visível para a sociedade nacional. Esta cultura, esta identidade deverá ser preservada em diversas vias. Uma delas, citado pelo professor Paulo que eu mencionei aqui, a via econômica. Portanto, vamos aqui dar um exemplo. As terras indígenas originárias, tradicionais, devem ser preservadas para os seus respectivos possuidores, os povos originários, os povos indígenas, porque delas o índio retira a sua subsistência. É óbvio, é claro, é conhecido pelos antropólogos o fenômeno da relação do índio com a terra, não de exploração, mas de convivência. E o aspecto econômico fica claro aqui. Portanto, não podem terras indígenas ser alienadas. O direito sobre essas terras pelos índios é imprescritível, não termina, não acaba.
Outro aspecto que reforça a identidade indígena são os seus aspectos religiosos, as suas crenças. Vale dizer, toda a cosmologia das nações indígenas deve ser respeitada pelo Estado brasileiro. Veremos que isso nos trará normas específicas no campo da saúde, no campo da educação, no campo da justiça. Todas essas normas e instituições aplicáveis a todos os brasileiros sofrerão especificações, ou seja, serão também adaptadas para a realidade das cerca de 300 nações indígenas que o Brasil possui em seu território. Portanto, uma riqueza cultural inigualável, não é? O artigo 210, parágrafo 2º da Constituição Federal, estabelece algumas garantias constitucionais, não é? A primeira dessas garantias é a preservação e a utilização, a manutenção da utilização das línguas maternas indígenas. Vamos lembrar aqui que se a identidade de um povo, a identidade de um grupo, de uma etnia, é revelada pelas suas manifestações culturais, por óbvio que o idioma é uma das primeiras manifestações. Não sem razão, o jurista Rafael Lemkin, na década de 40, o criador do termo jurídico do genocídio, já explicava que genocídio não é apenas o extermínio físico. Genocídio é também a eliminação de todos os referenciais culturais de um grupo. Daí chegaremos ao termo etnocídio, que em 1981 é reconhecido pela Unesco, numa declaração de São José, da Costa Rica, em dezembro de 1981, como a destruição dos referenciais indígenas. Etnocídio é genocídio. Essa é uma ideia pouco discutida em nosso país. Portanto, a preservação da língua materna dos povos indígenas é uma forma de reforçar, preservar e permitir que aquele grupo, aquela estrutura social dos povos indígenas continue se desenvolvendo, se inventando e reinventando a cada dia. Além da preservação da língua materna, e que influenciou inúmeros termos que hoje a sociedade nacional no dia a dia utiliza, foi também garantido na nossa Constituição que aos índios se preserve e se disponibilize meios de aprendizagem que permitam a convivência entre as novas descobertas da ciência, da educação, os resultados das pesquisas da sociedade nacional, que eles sejam disponibilizados a todos os povos indígenas, mas que ao mesmo tempo faça com que estes povos indígenas tenham também instrumentos de aprendizagem voltados para as suas realidades. Nós não temos apenas os índios no Brasil. Nós temos 300 diferentes nações, completamente diferentes umas das outras em alguns aspectos, e que, portanto, possuem instrumentos e interfaces de comunicação entre si diferentes. A União, o Estado brasileiro, através da União, deve garantir aos povos indígenas que, quando o ensino lhes for disponibilizado, o seja sendo observado e respeitado o seu dia a dia, a sua realidade, a sua forma própria de ver o mundo. Isso deve ser respeitado e preservado, não é? Portanto, processos próprios de aprendizagem e não apenas uma imposição do modo de ver o mundo da sociedade nacional industrializada. Isto permite que não só que os povos indígenas reforcem o seu conhecimento, aperfeiçoem o seu conhecimento, mas também, numa via de mão dupla,
enriqueçam a sociedade nacional com o seu conhecimento. Não vamos nos esquecer que são inúmeras as tentativas de empresas multinacionais de garantirem para si a propriedade intelectual sobre, por exemplo, os processos de produção da medicina natural própria, dominada por esses povos indígenas. Portanto, eles também têm muito a contribuir com a sociedade nacional. Estou me referindo aqui à sociedade nacional como a estrutura política dominante desde a chegada dos europeus. E por quê? É preciso compreender um pouco desses aspectos históricos e antropológicos, não é? Por que a sociedade predominante, a sociedade que ocupou o ápice da pirâmide no país, é aquela oriunda da Europa? Porque a essa camada foi possibilitada a manutenção dos seus referenciais tecnológicos e culturais, por exemplo, não é? O que não foi garantido aos povos indígenas, que através da miscigenação, através do aculturamento, foram perdendo referenciais e foram perdendo as posições de maior bem-estar na sociedade brasileira. As sociedades indígenas são igualitárias, elas jamais possuíram divisões de classes baseadas na exploração das riquezas naturais. E, portanto, padecem os povos indígenas até hoje desse conjunto de instrumentos sociais que lhes permitam uma vida mais confortável, equânime e justa, assim como é permitida a outras camadas da população brasileira. Já falei que o ensino deve contemplar o aspecto bilíngue, o ensino para os povos indígenas, portanto, executado através do ensino do idioma materno desses povos e também do português, não é? Além do ensino do idioma na educação, esse é um aspecto bem detalhado na nossa legislação, a cultura indígena deve ser valorizada. Não é? Já falei aqui da importância da cultura para o reforço da identidade desses povos. Não é? Alguns exemplos históricos demonstram claramente que uma das formas mais eficientes e eficazes de opressão e dominação é a destruição dos referenciais culturais. Então, dizia-se até 1988, e as próprias normas internacionais vinham nesse pensamento, não é? Eu vou lembrar aqui a Convenção 107 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que foi considerada uma grande conquista para os povos indígenas, mas que era baseada na assimilação. Essa concepção foi abandonada quando a Convenção 169 substituiu a 107. Portanto, a cultura, a extinção de uma cultura, ela impõe uma dominação muito mais eficaz, até mesmo, do que a dominação puramente militar, por exemplo. Os grandes ditadores da história sabiam disso, como ocorreu na Europa ocupada, quando se proibia, por exemplo, o uso do idioma polonês, quando a Polônia foi ocupada pelos nazistas. Só para dar um exemplo aqui, né? Ainda em termos de responsabilidade, eu quero lembrar que o Estado brasileiro segue uma estrutura federativa: União, Estados, Distrito Federal, municípios e, embora não existam na prática, na Constituição ainda existem os territórios. Pois bem, desses entes federativos, é a União a responsável pela proteção à cultura, às línguas indígenas, enfim, pelo estabelecimento também de políticas públicas que preservem esta riqueza cultural indígena. Portanto, cabe à União, este é o ente federativo responsável, o ensino aos povos indígenas tanto do idioma português quanto do ensino da língua materna.
E isso nos traz uma outra ideia importante, que os povos indígenas participem ativamente dos processos políticos, principalmente quando dizem respeito à sua existência, não é? O artigo 78 da Lei 9394 de 96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, garante especificamente o ensino do idioma das línguas indígenas. Ainda quanto à proteção das línguas indígenas, não é? A Constituição brasileira e as normas que a ela se seguiram possuem alguns objetivos com isso, com esta política, não é? Primeiro, a recuperação das memórias históricas. A memória coletiva é a forma pela qual uma nação, um povo, um país consegue estabelecer diretrizes para o seu futuro. Presente e passado não são necessariamente excludentes. Esta relação não é de exclusão. A relação entre presente e passado é de complementação para que se tenha um futuro. A memória coletiva, ela é muito importante porque apresenta às futuras gerações as experiências vividas, os erros cometidos. Daí a importância, por exemplo, das comissões da verdade, que não são órgãos, jamais foram, embora erroneamente se pense isso, não são órgãos que visam punir ou julgar erros no passado, mas apenas elucidar o que ocorreu para que a experiência futura seja melhor estabelecida. Imaginem, portanto, a recuperação da memória desses povos indígenas. Os povos indígenas ocupam o território americano há entre 30 a 40 mil anos. No território brasileiro, a teoria mais aceita é de que os povos indígenas aqui estão entre 10 e 12 mil anos. Portanto, uma experiência importantíssima do ponto de vista da ocupação do continente americano. E é a partir dessa recuperação de toda essa história, de toda essa memória, que a identidade indígena é reforçada e o Brasil se mostraria, se um dia atingirmos esse grau de preservação, o Brasil certamente se tornaria um dos mais ricos do mundo em termos de cultura. A reafirmação das identidades étnicas. Etnia é um conceito que envolve complexos debates, não é? Mas basicamente a língua, os costumes, as origens estabelecem uma etnia. Daí o termo etnocídio, a destruição de uma etnia. Valorização das línguas e das ciências próprias de cada povo, não é? Acesso aos conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional. O Brasil, o Estado brasileiro deve garantir a segurança de todos. Esta é uma norma, é uma diretriz geral para toda a população, não apenas indígena. Mas no que tange aos povos indígenas, há também a obrigação de a eles se disponibilizar o acesso às conquistas científicas da sociedade brasileira. E aí chegamos num ponto, talvez o mais sensível, não é? Que é o da questão da terra indígena. A posse das terras indígenas é baseado numa ideia que eu vou aqui chamar de indigenato, assim como fazem a maioria dos autores que estudam o tema, não é? Então, a Constituição Federal prevê o indigenato como a matriz, a inspiração maior para disciplinar a posse das terras indígenas. E utiliza-se aqui uma expressão interessante. É garantido aos povos indígenas, às nações originárias, a posse sobre as terras tradicionalmente ocupadas. Vamos aqui fazer aqui uma observação importante, que tradicionalmente, como utilizado na Constituição e outras normas, não significa que essas terras devem ser ocupadas por um certo lapso de tempo. Não há um aspecto puramente cronológico. Tradicionalmente ocupadas são as terras sem as quais a vida do índio não consegue prosseguir. Ou seja, rompida a conexão entre essas terras e os povos indígenas, certamente tais povos desaparecerão.
A terra tradicionalmente ocupada pelo indígena é a fundação, o elemento básico, fundamental para a existência dos povos indígenas. Portanto, sequer adianta retirar uma nação indígena e colocá-la numa reserva, porque aquela reserva não é aquela terra com a qual aquela nação tradicionalmente, milenarmente, desenvolveu as suas raízes, não é? Não sem razão, o ano de 2013 no Brasil foi o ano em que se registrou talvez o maior índice de suicídios entre meninos da etnia Kaiowá. E lembrando aqui que o suicídio praticado pelos meninos da etnia Kaiowá seguem um padrão, uma solenidade, portanto, referenciais culturais próprios. Até no momento do suicídio, o menino indígena busca recuperar as suas raízes. E é isso que é preciso compreender. A questão indígena vai muito além de leis ou normas feitas por quem não consegue entender e compreender a cosmologia indígena, não é? O indigenato é uma ideia antiga, surge no alvará de 1º de abril de 1680, portanto século XVII, reiterado no século XVIII, em 1755, e que destinava reservas de terras aos povos indígenas. Eu reitero aqui a ideia dos irmãos Vilas Boas, que foram foram os idealizadores maiores do Xingu, não é? Eles sabiam que a reserva era o mal menor. Ou colocamos essas nações em alguma reserva, ou elas desaparecerão. Até hoje, as necessidades das populações indígenas são invisíveis para o Estado brasileiro, embora tenhamos um marco constitucional que melhorou muito a situação do ponto de vista da norma, não é? São garantias consagradas pela Constituição de 1988 ainda, não é? A organização social, portanto, vemos aqui que a forma como uma sociedade indígena originária é estratificada, estabelecida, os seus costumes diários devem ser observados. Já falei dos idiomas, as suas crenças e tradições também devem ser observadas, e aqui entramos até no aspecto da liberdade de culto mais ampla, mais discutida pela sociedade brasileira, não é? Portanto, se estabelecermos aqui uma pirâmide de direitos fundamentais, direitos humanos garantidos aos povos indígenas, e eu não me limito aqui ao Brasil, assim o Canadá, a Austrália, países da América Central, Guatemala, no qual cerca de 200 mil indígenas foram dizimados nos anos 80, nós temos aqui a garantia à sua organização social, aos seus costumes, às suas línguas, às suas crenças, às suas religiões e a posse sobre as terras originárias. E notem que quando falamos aqui em costumes, em línguas, chegamos nas mais de 274 diferentes línguas existentes no Brasil. Eu quero lembrar também que existem hoje no mundo em torno de 70 nações nativas nunca contactadas pelo homem branco, jamais contactadas pelo homem branco. Dessas 70, 50 se encontram no Brasil, todas, a maioria na região amazônica, fugindo do assédio de grupos de interesse que buscam, enfim, explorar as riquezas dessas terras originárias, não é? As terras, e aqui, em relação à questão da terra, o artigo 231 da Constituição Federal, que estabelece a União como responsável pelo estabelecimento de políticas públicas adequadas para a preservação dos povos indígenas, possui os seguintes pilares e as seguintes diretrizes, não é? A primeira delas é a demarcação dessas terras. O fato de uma terra indígena ser demarcada não significa que, como erroneamente ou maliciosamente costuma-se comentar, que o Brasil teria territórios soberanos dentro do seu território, que, portanto, isso significaria, vamos assim dizer, a desintegração do território brasileiro. Não é verdade. Em primeiro lugar,
porque a Constituição garante aos povos indígenas a posse originária sobre as terras. E posse não é propriedade, posse não é domínio. A União é que tem o domínio dessas terras, mas é um domínio vinculado, é um domínio condicionado à sua utilização pelos povos indígenas, não é? E o outro pilar, além da demarcação, é a proteção dessas terras. Proteção, podemos aqui identificar a proteção, por exemplo, por meio de 2 ou 3 garantias muito específicas das terras indígenas: inalienabilidade, indisponibilidade e imprescritibilidade. Inalienabilidade: as terras indígenas não podem ser vendidas, cedidas. Elas existem e são garantidas para que a sua condição de pilar fundamental da existência dos povos originários continue preservada, não é? E, portanto, não podem ser de forma alguma, a qualquer título, vendidas. Indisponibilidade é outra garantia que traduz a ideia de que tais terras não podem ter uma destinação diferente, distinta daquela para a qual a Constituição lhe deu esta garantia de indisponibilidade. Então, não podem, por exemplo, ser cedidas a título, ainda que a título provisório, para qualquer outra finalidade que não a existência dessas nações, onde elas possam desenvolver o seu modo de vida e assim, as suas bases cosmológicas, não é? Outro pilar da proteção, que é a obrigação da União, é a manutenção do respeito a todos os bens dos povos originários. E aqui eu me refiro a bens culturais, a bens intelectuais. Eu já disse aqui que os povos indígenas dominam técnicas medicinais próprias, alimento, cultura, manifestações artísticas, não é? São bens que não têm valor, não podem ser mensurados, não só diretamente para os povos indígenas, mas também para o Brasil, não é? Esse reconhecimento, essa proteção sobre as terras indígenas não nasce com a Constituição de 88. Na verdade, ela surge com a Constituição de 1934, que era uma Constituição também democrática, até 1937, quando o Estado Novo impõe a Constituição polaca, uma Constituição ditatorial, não é? Mas o artigo 129 da Constituição de 34 já tratava de combater os desapossamentos das terras indígenas, não é? Também é importante lembrar algumas normas que surgiram antes até da Constituição de 1988, algumas foram recepcionadas pela Constituição de 88. Vale dizer, foram consideradas compatíveis com os novos princípios e normas que passavam a vigorar a partir de 5 de outubro de 88. Uma delas foi a Lei 6.001, de 19 de dezembro de 73, o chamado Estatuto do Índio, que já se encontra superado e ultrapassado em inúmeros pontos, mas que já se trabalha sobre um texto que o substituirá, mas ainda não deixou de ser uma garantia aí na época, não é? Em 96, em 8 de janeiro, o decreto 1775 tratou do processo administrativo da demarcação das terras indígenas. Portanto, como a administração, a FUNAI, que já existia à época, deveria executar a demarcação dessas terras. O decreto 1141 de 94 tratou da proteção ambiental, da saúde e do apoio às atividades produtivas para as comunidades indígenas. Aqui é interessante ressaltar que ao longo da história do Brasil, com razões evidentes, foi divulgada a ideia, e essa ideia ultrapassou gerações, de que o índio não trabalhava, de que o índio era acomodado. Esta ideia maliciosamente que maliciosamente foi implantada no inconsciente do povo brasileiro, não poderia ser uma ideia mais falsa, na medida em que já se sabe
que a produção pelas nações indígenas, quando tiveram essa possibilidade de cultivar, de possuir o seu gado, por exemplo, foi das atividades mais lucrativas. A diferença em relação à sociedade nacional é que os povos indígenas não trabalham as suas riquezas naturais de forma individual, de forma a dispor para acumular riqueza. A forma pela qual as nações indígenas trabalham as suas riquezas naturais é de modo a resultar num benefício coletivo e social. E é esta visão de exploração individual, de acumulação de riquezas, é que gera a ideia do índio como obstáculo ao desenvolvimento e que leva ao seu extermínio até os dias de hoje. Né? A proteção ambiental ela é muito importante, já se trabalha com a ideia, note-se que quando há o desmatamento de uma terra indígena, nós estamos pensando numa ideia de destruição ecológica, mas que leva à destruição de um grupo. Daí surge a ideia do chamado ecocídio, muito trabalhado fora do Brasil. Né? Ainda o decreto 26 de 1991 trata da forma como a educação indígena deve ser prestada no Brasil. O decreto 564 de 92 aprovou o Estatuto da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, que surge na década de 70 após a divulgação do terrível e famoso Relatório Figueiredo, elaborado em 1967 pelo procurador Jader Figueiredo. São 7.000 páginas que narraram como os índios foram exterminados durante o período de exceção que durou entre 64 e 1985. Esse é um relatório que desapareceu, foi reencontrado há cerca de 3 anos no Museu do Índio, no Rio de Janeiro, parcialmente danificado, mas quase todo ele íntegro, e que revelam as atrocidades cometidas contra os povos indígenas, não é? E que daria aqui um outro tema para a palestra. Mas o fato é que existia à época o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, de criação de Rondon, e que como foi cooptado por essa estrutura de extermínio, ele foi extinto e depois substituído pela FUNAI. Então a FUNAI é hoje, como se sabe, a principal estrutura administrativa, talvez a única nos países da América do Sul, a cuidar, tratar dos interesses dos povos indígenas, não é? E muito importante, o decreto 3.156 de 99, que trata da forma como o SUS deve ser disponibilizado enquanto sistema de saúde para os povos originários, para os povos indígenas. É muito importante esse decreto, porque as características e cosmologias de cada nação indígena impõem certas condutas, por exemplo, para que a rede pública possa permitir realizar o parto de uma criança indígena. Não, alguns pilares fundamentais da cultura indígena impõem condutas muito específicas. O SUS, que é um sistema de saúde federalizado, portanto, a União estabelece as diretrizes gerais, também, por ser federalizado, aproximado da realidade de cada região. Então pensemos aqui, de novo, nos Yanomamis do norte, os Kaiowá do centro do país, os Caigangue do Paraná. São situações completamente diferentes. Também eu gostaria de estabelecer a ideia de que essas terras indígenas têm um significado muito mais amplo do que meramente uma propriedade imobiliária, não é? As terras indígenas são a base fundamental, como eu já disse aqui, para que se desenvolvam os referenciais culturais dos povos indígenas, os referenciais ecológicos, os referenciais religiosos e os referenciais antropológicos. Quando um índio sofre uma destruição, até mesmo da sua própria vida, por pertencer a este conjunto de referenciais muito específicos,
nós temos aqui, estaremos nos aproximando de um quadro genocidário, de um processo genocidário. Vamos aqui lembrar que em 1993, os Yanomamis sofreram um ataque no qual foram mortos em torno de 12 membros da sua etnia, lá em Roraima, numa localidade chamada Hashimu, não é? E que, num primeiro momento, o juiz federal, quando do julgamento, dentre vários que participaram desse massacre, daqueles que foram presos, o juiz federal entendeu que havia ocorrido ali um genocídio, porque eles foram destruídos não por razões individuais, mas por pertencerem a um certo grupo. Não é? O Tribunal Regional Federal da época desconsiderou e desclassificou esse crime para vários homicídios, até que o STJ e o Supremo Tribunal Federal, em 94, portanto na década de 90, reconheceu a primeira decisão, já no período redemocratizado, de genocídio praticado contra povos indígenas. Portanto, foi genocídio porque aquelas mortes foram motivadas por pertencimento a um grupo, a uma identidade. E por disputa de terras que, se tomadas dos povos indígenas, impedem a continuidade da vida, dos processos sociológicos de cada estrutura, de cada nação indígena. Portanto, a terra inclui, no caso da questão indígena, assim como dos quilombolas, não é? Esses grupos originários, essas identidades próprias, possuem na terra conteúdos que vão muito além de puramente, meramente, um aspecto de riqueza aritmético. Temos aqui, eu repito, o conteúdo cultural, antropológico, ecológico, religioso. Daí a importância da proteção das terras indígenas, não é? E, finalmente, eu gostaria de ressaltar que a Constituição brasileira, ela não esgota todos os direitos fundamentais da sua população. Isso vale para todos. Normas internacionais também são conjugadas com a Constituição brasileira, de forma a estabelecer o conjunto de garantias. O artigo 4º da Constituição brasileira estabelece as diretrizes do Brasil, do Estado brasileiro, no plano internacional. O artigo 5º, que trata das garantias e direitos e garantias individuais, não é? No seu parágrafo 1º, estabelece que os direitos fundamentais têm aplicação imediata. No seu parágrafo 2º, estabelece que, além da própria Constituição, princípios dela decorrentes e os tratados internacionais que estabeleçam direitos e garantias fundamentais compõem esse bloco de constitucionalidade, compõem esse conjunto de garantias. E um dos tratados mais importantes, reconhecidos e ao qual o Brasil aderiu, é a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Basicamente, esta Convenção 169 da OIT traz uma novidade muito importante. A primeira delas, aliás, não é? De que os povos indígenas devem ser consultados previamente sobre todas as decisões que lhe digam respeito. E esta garantia é seguida de outra, de que os povos não devem ser assimilados, os povos originários. Eles devem participar do processo político da nação, garantindo, preservando, defendendo os seus interesses. Portanto, o Brasil, sendo uma sociedade multifacetada, uma sociedade complexa, aliás, como todo mundo hoje, não é? As sociedades são cada vez mais complexas porque compostas por diferentes grupos étnicos, raciais, religiosos, de interesse, não é? Toda essa diversidade encontra no Congresso Nacional a sua forma, o seu instrumento de busca de defesa para a busca de defesa dos seus interesses. É no Congresso Nacional que encontramos as bancadas ruralistas, as bancadas feministas, as bancadas religiosas, etc. E aqui um ponto muito importante para concluir a nossa apresentação. Já há muitos anos está em curso no Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional, portanto uma proposta que vai alterar a Constituição,
é a 215, chamada PEC 215, e que busca tirar do Poder Executivo a competência para demarcar as terras indígenas e transferir esta competência para o Poder Legislativo, onde predominam os interesses de grupos econômicos muito fortes. Se esta PEC for aprovada, certamente os direitos indígenas do Brasil sofrerão um grande retrocesso. Então eu termino a minha explanação com esta reflexão, agradeço a atenção e muito obrigado.